Fala rapaziada, tudo bem? A gente chega para falar desse protesto que aconteceu hoje, no final da tarde dessa quinta-feira, no aeroporto Pinto Martins, na chegada do Ceará, depois da partida contra o Guarani. A delegação do Ceará desembarcava no aeroporto e foi recepcionada por alguns homens, né? Eles foram lá protestar por conta do momento do clube e procuraram alguns alvos específicos, né, alguns atletas, e especificamente e de forma até mais veemente o treinador Guto Ferreira. E aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu confesso que eu estava no ar, né? A gente estava ao vivo no Futebolês da rádio, junto com o Jussier, Caio, Anderson, Danilo e a nossa equipe que estava no aeroporto fazendo a cobertura normal de dia a dia da chegada do Ceará, acabou informando para a gente, né, que estava acontecendo um protesto e que a pressão era muito grande, que havia um temor por algo pior, a questão de violência e etc. Então já todo mundo ficou atento e preocupado, né? Quando as imagens saíram, a gente viu como é que foi o teor da conversa, o teor do papo, o teor da forma como foi esse protesto, a quantidade de pessoas. É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, a legitimidade de fazer um protesto e também a forma com que foi feito. A gente vai pontuar algumas coisas aqui. Então, antes de mais nada, é um vídeo curto, mas aí aproveita já que está no vídeo, no começo do vídeo, vai lá, curte o vídeo, já deixa o like aí porque ajuda o canal, a gente está começando, então ajuda a engajar e mandar para mais pessoas, a galera compartilhar e ajudando aí a espalhar o conteúdo do canal, nosso canal aqui, o Fala Manso. E também se inscreve no canal, ativa as notificações, é o pedido de sempre. Eu estou gravando esse vídeo justamente depois que o Ceará já emitiu uma nota, não, uma nota de repúdio, inclusive. Estou aqui com a nota. E antes de qualquer coisa, vou colocar umas imagens exatamente da chegada do Ceará, né? Dá para ver claramente Guto Ferreira chegando, saindo no saguão ali. Ele até bate um papo rápido, assim, uma frase com o pessoal da segurança do Ceará, informando que iria no ônibus da delegação, tinha um ônibus esperando do lado de fora. Ele sai, à medida que ele sai ali, já tem alguns homens ali no saguão dentro do aeroporto. E aí, de forma mais tranquila, uns fazem algumas cobranças, algumas palavras ali, ele responde, o Guto tem esse perfil, né? Não é um cara esclarecido, tem argumento, não foge da raia. Em nenhum momento ele, por exemplo, baixou a cabeça, ele ficou olhando para os caras que estavam lá, até no ato de coragem barra loucura, né? Porque ninguém sabe o que pode acontecer. O fato é que ele saiu respondendo e saiu andando protegido pelo pessoal da segurança, mas quando foi já chegando ali onde os carros param, né? Nem pode estacionar, os carros só param e saem, ali já começou um entreveiro maior, né? Um bloqueio, os caras começaram de forma mais hostil impedir a passagem dele, que até tentou resistir um pouco, e depois acabou que o diálogo, né, a conversa, a cobrança aconteceu já na parte externa do aeroporto, ali onde de fato é o estacionamento de desembarque, né, de carro. E aí, gente, a gente vai primeiro, eu quero primeiro aqui pontuar a legitimidade de um protesto. Eu acho que a torcida tem total direito de protestar, de estar insatisfeito com o momento do clube. É um momento ruim mesmo na temporada, um time que não engrena, talvez o único momento de alegria, e não estou desconsiderando o título, né, mas para os objetivos do Ceará, para o investimento do Ceará, a única grande alegria foi o título da Copa do Nordeste, né? Fez um campeonato cearense competitivo, é verdade, mas na Série B, que na Copa do Brasil, por exemplo, foi eliminado para o Ituano, na Série B do Campeonato Brasileiro, sendo o elenco mais caro, o investimento maior, um time que veio da Série A, conseguiu segurar jogadores, e fez contratações, tinha uma promessa da própria diretoria de que o time ia subir, que o time ia engrenar. Isso não aconteceu, o Ceará é 10º colocado, a gente já começou o retorno, vai para a segunda partida, né, do retorno agora contra a equipe do ABC. E enfim,
o torcedor tem total direito de estar chateado com todo esse momento e eu tô falando só de 2023. Nem tô considerando 2022 porque foi um desastre, né, na história do Ceará o ano de 2022. É, tem total direito, é legítimo a insatisfação, é legítima a possibilidade do torcedor realmente estar irritado, de cobrar de diretor, de treinador, de jogador. Eu não acho que seja errado. Agora, uma coisa que precisa ser pontuada é aonde que deve ser feito o protesto. Talvez a arquibancada seja o local mais propício, e já tem sido feito, é verdade. Tanto com palavras, com cânticos e também com a ausência, né? O público poderia ter, apesar de já ser extraordinário para o momento, para o contexto do Ceará, a ausência de muitos torcedores é um protesto. Poderia ter muito mais. O Ceará poderia ter uma média ainda muito maior se estivesse brigando na parte de cima da tabela da Série B. O entorno de um treinamento, Carlos de Alencar Pinto, né, sei lá, uma forma também de protestar, de demonstrar insatisfação. O clube já abriu espaço para reunião e etc, para conversar com os jogadores às vezes, e aqui eu não estou nem entrando no mérito se eu gosto ou não gosto, se eu acho efetivo ou não, se acho que tem algum benefício prático, eu não estou nem entrando nesse mérito. Estou falando que tudo bem, essa forma ainda é aceitável. O que não é aceitável é quando passa do limite da hostilidade. No aeroporto é um lugar de quando o time vai viajar, é um local de festa, né? A torcida vai lá, faz o aerovozão, né? Lá para quando ele vai jogar uma partida importante fora. Tudo bem, até entendo que o cara pode ir no aeroporto, né? Pegar lá, é um momento de proximidade, hoje é tudo muito recluso, o cara vai lá, fala uma palavra ou outra. Volto a repetir, eu não gosto. E é questão de gosto pessoal. Tem gente que acha válido, tem gente que gosta de ir lá gastar o tempo fazendo isso. Eu acho que não tem benefício algum, mas respeito. Agora, o Guto Ferreira foi tocado, né? Foi pressionado, foi colocado contra a parede. Ele foi. Eu não vejo nenhum problema em ele ser questionado e ele conversar. Mas a partir do momento que há grito, que há esculacho, que querem intimidar o profissional, aí já passa dos limites. E quanto a isso, não há como aprovar a atitude. Não há como achar válida a forma com que esse grupo de pessoas foi lá e agiu com o treinador do Ceará. A cobrança era porque o time não é tão ofensivo fora de casa, o time era retranqueiro fora de casa. Se a gente for olhar o jogo contra o Guarani especificamente, essa não é uma verdade, essa não é uma realidade. Então, assim, eu volto a repetir, é legítima a cobrança, a insatisfação pelo contexto, mas eu, por exemplo, discordo do motivo pelo qual estava sendo cobrado o treinador do Ceará. Não acho que o time é retranqueiro, não acho que foi esse o problema que fez o Ceará não vencer o jogo contra a equipe do Guarani. Mas mais do que isso, essa é só a minha opinião. A questão do desrespeito e a hostilidade, principalmente, para mim é o que pega e é o que eu discordo veementemente e condeno. A nota oficial do Ceará, ela diz o seguinte, né? A gente vai colocar aí na tela. O Ceará Sporting Clube vem a público manifestar seu repúdio ao ato de violência ocorrido no desembarque da delegação na tarde desta quinta-feira, 3 de março de 2023, a profissionais do clube. O clube sempre manteve um diálogo aberto e respeitoso com as torcidas organizadas e torcedores, atendendo a diversos pleitos e demandas, por entender que o Ceará é construído com a participação de todos. No entanto, não podemos admitir que uma minoria infrinja a lei e desrespeite os profissionais que vestem a camisa do Ceará. Nos solidarizamos com o treinador Guto Ferreira, que foi vítima de agressões verbais e ameaças por parte de alguns torcedores, de alguns indivíduos que não representam a verdadeira nação alvinegra. O treinador tem nosso apoio e confiança para continuar o trabalho que vem sendo desenvolvido. Reconhecemos o direito de cobrança e protesto dos torcedores, mas exigimos que sejam feitos dentro dos limites da civilidade e da ordem pública. Ações de violência não serão toleradas pelo Ceará Sporting Clube, que tomará as medidas cabíveis contra os responsáveis pelos ilícitos cometidos. Atenciosamente, a diretoria. O Ceará tem, obviamente, conhecimento de quem estava lá. Né? Tem conhecimento de quem planejou, orquestrou esse protesto. O Ceará sabe disso
e em nota, divulga aí que tomará as medidas cabíveis. Acho que a nota do Ceará é isso mesmo. O protesto é legítimo, como a gente falou. O momento do clube pede, inclusive, cobranças, explicações, exigências. A gente mesmo, às vezes, eleva o tom, faz perguntas, cobra, critica, mas não há como concordar, apoiar quando há desrespeito e quando parte para a violência. Renato, o Guto não foi agredido, o Guto não foi, ninguém bateu no Guto, mas quando passa para hostilidade, quando passa para, ele ficou acuado, né? Aquela pressão toda, aquela forma hostil de tratar com ele, é violência sim. A gente não tem como aqui passar pano e dizer que tá tudo bem porque foi só um protesto de torcida e que isso faz parte do futebol. Eu vou estar do outro lado, eu não concordo com isso. Acho que o Ceará precisa de mudanças, como eu já falei. Acho que o Ceará precisa de cobranças, como eu já falei. Não dessa forma, esse não é a forma certa, e acho que a nota do Ceará cabe dentro, foi muito bem redigida, a gente pode dizer assim, no contexto que ela acontece. Tá bom? Essa opinião, esse debate aí, deixa aí o que você acha, o que você pensa sobre isso. A gente vai continuar aqui no canal comentando assuntos como esse, tá bom? Então se inscreve, comenta. Se você não curtiu ainda, deixa o like. Um abraço aí para todo mundo que acompanha, tem dado essa moral aqui pro Fala Manso. Valeu!